a gente começa a nossa aula de hoje, que é a parte um pouco mais chatinha, só que elucidante da nossa aula de hoje, que é a gente entender realmente o que é um conteúdo de divulgação científica, o que é um conteúdo de difusão científica. Então, é importante a gente ter uma ideia do que é cada coisa. Todos os materiais que eu vou falar aqui, que eu vou usar, eles estão disponíveis para vocês na pasta de material de apoio dessa aula. Então, quem quiser depois aprofundar a leitura desses autores que eu vou citar, vocês podem recorrer lá depois na nossa pasta, na sala de aula. Primeiro, eu vou utilizar do que é colocado pelo texto de Bueno, no qual ele fala sobre os conceitos e rupturas, né, entre difusão e divulgação científica, ou melhor, comunicação. A gente vai ver no decorrer da literatura acadêmica, principalmente que se dedica a essa área de discussão do que é a comunicação científica, o que é a difusão científica, às vezes a mesma coisa com essas duas palavras, ou difusão ou comunicação, mas ambas querem trazer o mesmo sentido, que se difere em alguns aspectos da divulgação científica. Então, primeiro a gente precisa entender um pouco o que são esses conceitos, né? E usando de Bueno, 2010, a gente pode dizer que a divulgação científica, ela compreende a utilização de recursos, técnicas, processos e produtos, né, veículos ou canais, para a vinculação de informações científicas, tecnológicas ou associadas às inovações ao público leigo. Então, ele já definiu aqui que pensar divulgação científica é a gente aplicar recursos e técnicas para pensar numa transposição de um conhecimento que é acadêmico, que é específico, que é científico para um público amplo, que não tem um entendimento prévio do que são essas temáticas, o que são esses assuntos que vão ser colocados, postos em discussão. Já a comunicação científica ou a difusão científica, ela tem um objetivo um pouco mais direcionado para um público específico. Então, como ele fala, a comunicação científica, ela diz respeito à transfericidade de informações científicas, tecnológicas ou associadas às inovações aos especialistas de determinadas áreas do conhecimento. Então, quando eu vou para um evento acadêmico falar da pesquisa que eu fiz, da minha pesquisa de mestrado ou da minha pesquisa de doutorado, o que eu estou fazendo ali é uma comunicação científica. Eu estou trazendo um discurso acadêmico para um científico, técnico para um público acadêmico, científico e técnico. Então, eu simplesmente estou falando de coisas para pessoas que já sabem do tema que eu estou tratando. Já a divulgação, não. Embora esses conceitos eles exibam características comuns, assim, visto que ambos se reportam à difusão de informações e conhecimentos científicos, né, eles pressupõem que, na sua praxis, que aspectos bastante distintos que necessitam ser enunciados, que vão desde o perfil do público que a gente vai estar trabalhando, o nível do discurso que a gente vai estar utilizando nesse conteúdo que vai ser compartilhado, a natureza dos canais de vinculação, onde é que esse conteúdo está sendo transmitido, e ambientes utilizados para essa vinculação e a intenção dessa difusão, ou dessa comunicação, ou dessa divulgação. Então, qual a intenção? No primeiro ponto, a gente tem que entender que o nosso público ele vai se diferir quando a gente trata da divulgação científica. Como eu falei, quando a gente vai falar de divulgação científica, a gente quer falar com qualquer pessoa. A gente vai querer falar com o pescador, a pescadora, a marisqueira, até o docente de uma outra área do conhecimento que não sabe nada de arqueologia. Então, quando eu quero trazer a minha área de especialidade, que é a arqueologia, para o público, o que eu busco fazer é adaptar o meu discurso entendendo que eu tenho um público-alvo. Quem é esse público-alvo? Então, eu quero atingir o máximo de pessoas possíveis. Então, eu vou tornar o meu discurso muito mais palatável, muito mais acessível ao máximo de pessoas possíveis. Então, a comunicação científica,
ela tem um público-alvo muito específico, que são os especialistas, né? Então, que por sua formação específica, eles estão já familiarizados com os temas, conceitos e o próprio processo de produção da ciência. Então, é muito fácil eu explicar para um profissional da minha área as dificuldades do meu trabalho. Eu tive uma dificuldade, eu trabalho, para quem não conhece, eu sou especialista em arqueologia subaquática. Então, eu trabalho com contextos arqueológicos embaixo d'água, que é um contexto muito complexo de pesquisa, porque envolve questão de mergulho, a gente está adentrando um ambiente totalmente diferente, com outras condições. Então, tem muitas questões aí complicadoras do processo de investigação científica. Então, quando eu estou falando da minha pesquisa para um colega, eu não preciso falar a dificuldade que eu tive para ficar 15 minutos lá no sítio, porque era o tempo de ar que eu tinha no meu cilindro. Eu não preciso estar falando muito disso, porque ele já entende ele já compreende esse processo de produção científica, entende? Então, quando o meu público ele conhece, isso gera um complicador interessante que a gente vai falar mais adiante. Mas já, desculpa, a divulgação científica ficou errado aqui embaixo, o segundo tópico. O seu público, prioritariamente, ele é um não iniciado. Então, quando eu falo de divulgação científica, eu estou falando de um público que não entende nada do que é a temática e não entende o processo de construção do conhecimento científico para aquela área. Então, aqui a gente vai ter gente do jornalismo, a gente vai ter gente da arqueologia, da biologia, a gente tem da paleontologia, a gente tem gente aqui nesse curso de diferentes áreas. Então, como é que eu posso levar o meu conhecimento para, inclusive até para os meus colegas, que também são acadêmicos, mas não conhecem meu processo de produção científica. Então, tem que pensar que sempre que eu vou falar com um público não iniciado da minha área, ou melhor, as pessoas que vão ter contato com aquela temática que eu estou construindo um conteúdo, eu tenho que entender como eu posso fazer isso. Então, é importante a gente entender quem é o nosso público-alvo, o perfil que a gente vai tratar. Então, obrigatoriamente, o público não iniciado, ele tem um maior esforço para decodificar o jargão técnico ou compreender os conceitos que respaldam o processo singular de circulação de informações especializadas. Então, como falar aqui a palavra decodificar? A gente tem que conseguir fazer com que aquela pessoa compreenda. E como isso vai ser feito? Então, a gente vai falar mais à frente com a questão do discurso. Mas o problema do público de interesse da comunicação científica tem uma percepção nítida dessas especificidades do método científico, é que não ignora o fato de que a produção da ciência está respaldada no processo cumulativo, que se refina ao longo do tempo, pela ação daqueles que protagonizam, né, os pesquisadores, os cientistas, e ao mesmo tempo reconhecem que ela precisa ser validada por uma demonstração rigorosa ou pela comprovação empírica. Então, quando a gente fala de ciência, a gente tem que falar de educação científica. Então, quando eu falo de comunicação científica, meu colega, ou mesmo até meu colega de outra área, como aqui a gente está reunido, pessoas de diferentes áreas, por mais que todos não tenham uma ideia muito profunda da área do outro, a gente sabe que para fazer ciência tem o método científico a ser aplicado, independente de se ela é humanas, se elas é exatas, se a gente está falando de humanas ou de exatas. Tem que ter o processo, o método científico aplicado, a gente tem que ter o resultado empírico para poder avaliar. Então, a gente sabe que é um processo cumulativo. Já com o público que não tem conhecimento de que é ciência, vai aceitar qualquer coisa da maneira que ela seja colocada. Por isso que a divulgação científica hoje é muito importante, para justamente a gente combater a desinformação. Eu vou citar um exemplo, espero não ofender ninguém aqui que tem essa crença, mas terra plana, por exemplo. Terra plana é um discurso anti-ciência, porque vai de encontro a tudo que se construiu até hoje no processo científico, que começou há milênios, né, por grupos ainda antigos que já começaram a dominar a astronomia. Então a gente tem um processo cumulativo de milênios de conhecimento astronômico,
E agora o pessoal está falando, não, a Terra é plana. Baseado em quê? Método científico? Não, é porque fulano tem a foto está aqui. Então, essa é a diferença do discurso científico para o discurso não científico. E como é que a gente faz para poder mostrar para as pessoas que aceitam o discurso não científico como se fosse verdade, sem questionar? É a gente mostrando justamente esse lado muito específico que as pessoas não vão ter, não vão subentender, como é o caso dos especialistas que já entendem isso, a gente não precisa estar explicando. Para as pessoas que não conhecem, a gente precisa estar explicando o mais básico possível sobre ciência, sobre a nossa área, justamente para a gente poder, aos poucos, estar criando uma mudança de mentalidade. Então, eu acho que esse é a grande importância da divulgação científica, né? É a gente poder introduzir nas pessoas uma educação científica para criar uma mudança de mentalidade. Então, essa mudança de mentalidade é um processo também cumulativo que vai demorar anos, décadas para se efetivar. É muito mais rápido você desconstruir um processo desse acumulativo do que você construir. Então, vem teorias loucas anti-vacina, anti-terra redonda, esférica, geóide, né? E as pessoas aceitam muito mais fácil, muito mais rápido, em compensação que o conhecimento científico ele é um processo que vai construindo. Então, explicar para as pessoas que não podem, no meu caso, pilhar sítios arqueológicos só porque eles estão embaixo d'água, que eles continuam sendo patrimônio, pertencendo a todas as pessoas, é um processo muito mais difícil do que fazer o contrário. Criar um documentário, que é o que mais tem, no History, no Discovery, não sei aonde, nesses canais, dizendo que vamos caçar tesouro, vamos atrás de um tesouro perdido. Então, essa ideia cola muito mais fácil do que a ideia que a gente tem que construir gradativamente. Então, é importante a gente ter uma ideia sobre, ter um vislumbre sobre isso, né? Então, a percepção do público leigo, ela é difusa e ela encerra uma série de equívocos, como o de imaginar que a ciência e a tecnologia não se viabilizam num contínuo, que foi justamente isso que eu falei, mas que progridem os saltos a partir de insights, de mentes privilegiadas, né? Então, nós somos mentes privilegiadas, e é isso que eu tento mostrar também com esse curso. Qualquer pessoa pode criar um podcast. Então, o mesmo tipo de pensamento que a gente está falando aqui, é o que eu estou trazendo aqui para vocês. Quer dizer que aquilo é possível, você não precisa ter dom para fazer isso. Você não precisa ser o grande talento se constrói, mas para ele ser construído, tem que ter muito esforço aplicado, muita técnica aplicada, muito treino. Então, é possível. Ciência não é diferente. Ciência é um processo de formação. Então, ninguém é o gênio de QI 180, né? Então, mas para o público leigo, quando você vê a figura do cientista, e com O mesmo, né? Que quase sempre é o homem de jaleco branco, de jaleco branco também. Então, essa é a figura para as pessoas do que isso é o cientista. Essa é o representante, o ícone da ciência. E não é bem assim. Eu sou cientista e trabalho embaixo d'água. Tem outros colegas que trabalham em outras realidades e continuam fazendo ciência da mesma forma, né? Beleza, a gente já viu que tem essa diferença do público-alvo. Então, a comunicação científica e a divulgação científica, elas apresentam níveis de discurso diferentes em consonância com as singularidades do meu público-alvo. Então, se eu já enxergo quem é meu público-alvo, é um público que ele não vai ter conhecimento prévio sobre o que eu estou falando. Então, eu vou ter que adaptar o meu discurso. De que maneira? Enquanto a comunicação científica ela não precisa fazer essas concessões de termos de decodificação do discurso, especializado, porque implicitamente acredita que seu público compartilha os mesmos conceitos que o jargão técnico constitui um patrimônio comum. Então, quando eu falo de arqueologia para as pessoas, ou de patrimônio, eu não preciso estar o tempo todo conceituando o que é patrimônio arqueológico, o que é patrimônio cultural, o que é patrimônio imaterial, o que é patrimônio material. Esses são conceitos que eu sei que as pessoas da minha área já sabem, então não preciso estar explicando. Mas quando eu estou falando com a pessoa, eu falo só patrimônio, eu tenho que falar o que é patrimônio nas diferentes vertentes de entender um patrimônio, até eu chegar nessas vertentes culturais. Então, é um processo que tem que ser construído e decodificado, né?
Então, a divulgação científica, ela está tipificada por um panorama bem diverso, né? E o público leigo, em geral, ele não é alfabetizado cientificamente, portanto, vê com ruído, como ruído, o que compromete drasticamente o processo de compreensão da ciência e tecnologia. Então, qualquer termo técnico, ou mesmo que se enreda em conceitos que implicam alguma complexidade, né? Da mesma forma, a pessoa vai sentir uma dificuldade em acompanhar determinados temas e assuntos. E essa difusão de informações científicas e tecnológicas para um público obrigatoriamente vai requerer, né, essa decodificação e essa recodificação do discurso especializado, porque às vezes você vai fazer bem explicadinho e ainda assim não vai dar certo. Então, como é que eu posso estar adaptando isso? O que é que eu vou fazer? Então, uma tática é justamente as analogias, né? É a gente trazer isso para a realidade das pessoas. É aquilo que Paulo Freire já falou na sua obra há décadas atrás, né? A melhor forma de alfabetizar é você trazer a realidade daquela pessoa para a sala de aula. E ele aprender já com suas experiências, com suas vivências prévias. E não é diferente com a divulgação científica. A gente tem que trabalhar consideravelmente com isso, né? Então, a comunicação científica e a divulgação, elas se viabilizam a partir de canais e veículos. Aí é uma coisa muito importante, a gente tem pessoas aqui do jornalismo participando, então, já fazendo um gancho também com o comentário que Fernanda fez no início, quando a gente começou o nosso encontro hoje, que é aquilo, o que a gente está aqui, a gente não está ensinando jornalismo científico. A gente não está ensinando comunicação social. A gente está utilizando de conhecimentos dessas áreas que são compartilhadas também por outras áreas, pensando na divulgação científica. Mas, quando a gente fala da vinculação da ciência, a gente não pode esquecer que os principais meios de divulgação científica, até pouco tempo atrás, eram os meios formais, ou seja, rádio, TV. Então, rádio, TV... para a gente fazer essa comunicação, quase sempre a gente necessitava do papel do jornalista para intermediar essa relação. Só que quase sempre esse jornalista ou essa jornalista que está fazendo essa mediação do conhecimento produzido em campo cientificamente para o grande público, não tinha uma formação em jornalismo científico, somente era um jornalista que reportava todos os tipos de matéria. Então, o que é que acontece? Quase sempre, esse processo vai gerar também um ruído, e isso levou por muito tempo a nós acadêmicos, nós pesquisadores, ficarmos presos dentro da nossa bolha e fazer apenas comunicação científica, porque a gente falava, vou nada falar com o jornalista, vai mudar tudo o que eu disse mesmo. E realmente vai ocorrer algum processo, às vezes, assim. A gente já algumas vezes já tratou com a mídia tradicional, rádio, TV, de dar matérias de pesquisas que a gente está fazendo, e sempre uma coisa ou outra passa, assim, que não foi informação que a gente deu, que eles botaram. Mas por conta disso, a gente vai parar de fazer a comunicação? Não. O que a gente tem que fazer é, aproveitando o que está disponível à nossa disposição, que é a internet, criar meios alternativos para também nós não precisarmos da mediação, nós mesmos sermos os produtores independentes da divulgação científica. E quando eu falo nós sermos produtores independentes, também jornalistas científicos. Então, o jornalista científico também é um atuante nesse sentido de gerar a comunicação, a divulgação com o grande público, né? Então, a divulgação científica, ela pode contemplar uma audiência bastante ampla e heterogênea, como no caso dos programas vinculados na TV aberta brasileira, que potencialmente atingem milhões de telespectadores. Isso, de fato, todas as vezes que eu utilizei dessas mídias, mesmo tendo esse ruído de comunicação, porque quem estava ali no meio não tinha um conhecimento prévio, o retorno foi muito imediato, assim, de a gente ver pessoas comentando que viram a gente na TV. Já fazendo vídeo, a gente faz muito conteúdo para a internet, lança um monte de coisa, o nosso retorno é bem menor. Então, por isso que a gente não pode abandonar os meios tradicionais, mas ao mesmo tempo a gente tem que empreender muito esforço com o que hoje é o mainstream,
que é a internet, são as redes sociais, são as plataformas de streaming e por aí vai. Então, é muito importante a gente ter uma ideia disso, da questão da mediação jornalística, que é importante. O que é interessante? A gente ter colegas jornalistas. Então, trazer para... quando a gente não é da área de comunicação, quando a gente é de uma outra área, como arqueologia, paleontologia, biologia, engenharia, vamos trazer colegas jornalistas para poder somar com a gente. Então, quando a gente tem algum dinheirinho em algum projeto, alguma coisa assim, geralmente a gente contrata jornalistas científicos para poder construir o release, né, da matéria, tudo isso, porque isso já vai direto, já explicadinho para quem está fazendo a matéria, todos esses conceitos organizados, tudo bem bem palatável para poder facilitar, porque senão o que acontece é do jornalista que não tem o conhecimento prévio, o que é que ele vai fazer? Vai botar no Google. E é muito mais provável encontrar uma coisa que é não fundamentada realmente em ciência no Google, principalmente quando a gente trabalha com áreas como arqueologia, que mexem muito com o universo exótico e coisas do tipo. Então, a comunicação científica está presente em círculos mais restritos, como eventos técnicos, ou como eu falei, congressos e coisas do tipo, então a gente vai atingir sempre uma audiência bem menor, não importa. Então, por isso que a gente tem que investir na divulgação científica, para justamente a gente conseguir atravessar essa bolha entre nós, iniciados, e falar com quem está fora dessa bolha. Só assim a gente vai mudar a nossa sociedade, né? Gente, eu acabei, como foi a primeira vez que a gente faz esse formato, eu botei umas apresentações com alguns trechos de texto mais longo, mas eu sei que algumas pessoas devem estar assistindo do celular e talvez fique pequeno. Então, todas essas citações que estão sendo colocadas aqui, elas estão presentes no texto do Bueno, que se chama Comunicação Científica e Divulgação Científica, Aproximações e Rupturas Conceituais de 2010. É o primeiro texto, se eu não me engano, lá na pasta de materiais de apoio em sala de aula. Então, quem quiser depois, dá uma lida lá. É um textinho, é um artigo científico pequeno, linguagem simples, e é bom para a gente poder entender um pouco disso que a gente está tratando. Então, vamos voltar para a gente poder terminar aquela nossa linha de raciocínio. A gente estava falando sobre a questão de que a comunicação científica e a divulgação científica, elas também têm intenções distintas, assim, né? Enquanto a comunicação científica, ela busca a disseminação, desculpa, travou a língua, a disseminação de informações especializadas entre os pares, com o intuito de tornar conhecidos para a comunidade científica os avanços obtidos naquela área, a divulgação científica, ela cumpre a função de democratizar o acesso ao conhecimento científico e estabelecer condições para a chamada alfabetização científica. Então, por exemplo, quando eu realizo uma pesquisa arqueológica com uma grande descoberta, uma pesquisa interessante que tem relevância para as pessoas, que tem relevância para uma comunidade, o que eu quero explicar para aquelas pessoas não é aquele fragmento ali é uma faiança fina do século XIX, com estilo shell edge, de pintura nas bordas, com uma decoração Chinoiserie. As pessoas estão ligando para isso, elas querem saber, ali é um sítio arqueológico do século XIX, onde foi produzido através da atividade de navegação, de pesca, o que seja. Então a gente tem que falar numa linguagem que seja acessível sobre a mesma coisa. Então a gente tem que democratizar esse acesso ao conhecimento, principalmente quando a gente fala de um conhecimento que é público, como no caso da gente que lida com patrimônio, que é uma questão que a gente tem que estar sempre buscando trazer esse patrimônio à sociedade, que é quem é detentora da sua posse. Então é muito importante a gente fazer esse papel, né, de democratizar esse acesso. E a comunicação científica, ela mobiliza o debate entre especialistas como parte do processo natural de produção da legitimação do conhecimento científico. Então, quando eu trago um conhecimento para um congresso, para um seminário, o que eu quero fazer é legitimar aquele conhecimento que eu produzi, trazendo ele para o cerne de discussões da minha área de pesquisa.
Já com a divulgação científica, o que eu busco é permitir que as pessoas leigas elas possam entender, ainda que minimamente, o mundo em que vivem sobretudo, assimilar as novas descobertas, o progresso científico, com ênfase no processo de educação científica. Então, o que eu quero trazer com essa democratização é que as pessoas elas possam entender que, pô, aquela área portuária do lado da casa dela é um sítio arqueológico. Por quê? Por conta disso e aquilo. Então, o que eu quero levar para as pessoas na minha área de educação patrimonial, na minha área patrimonial, na minha área com arqueologia, é que as pessoas enxerguem que o patrimônio está, muitas vezes, no entorno da casa dela, está no quintal dela, que aquilo ali são elementos de ocupações que ocorreram 100 anos ou milhares de anos atrás. Então, isso que eu busco com a divulgação científica, fazer que as pessoas elas consigam enxergar o potencial científico, o potencial cultural que está ali no cotidiano dela e muitas vezes ela não enxerga. Então a gente tem que saber com quem a gente vai dialogar no final das contas, e esse é o nosso objetivo aqui nesse curso, nessa primeira aula, é mostrar para vocês que vocês têm que entender com quem vocês vão querer conversar. Então é aquilo, porque eu posso fazer meu podcast dentro da minha vertente de comunicação científica. Ou seja, eu posso fazer um podcast só para falar com outros cientistas. Bacana. Mas se seu objetivo é produzir um podcast para falar com o máximo de pessoas possíveis, então você vai ter que entender essas diferenças. E para isso, a gente vai ter que desenvolver algumas técnicas e estratégias. Então, divulgação científica, deixa eu só tirar aqui a imagem da câmera para não descarregar rápido a minha câmera. Beleza, continuam me vendo? Só dá o ok aí. Estão me vendo? Estão me vendo ainda, né? Então, beleza. Historicamente, a comunicação e a divulgação científica não é uma coisa nova no Brasil. As primeiras ações de divulgação científica ocorreram ainda na época do rádio, na década de 20 no Brasil, com a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro. E aí a gente teve nomes como Maurício Schopper, Mário Saraiva, Francisco Venâncio Filho e Roquete Pinto, que é um dos grandes nomes quando se fala de divulgação científica no Brasil, historicamente. Então, a divulgação científica sempre ocorreu através do rádio, da TV. Então, o que a gente está fazendo aqui não é nada de novo. O que a gente quer fazer aqui não é novidade. O que a gente está fazendo aqui é adaptação a uma nova realidade. Que realidade é essa? É a realidade das tecnologias, das mídias digitais, e é isso que a gente vai trabalhar aqui nesse curso. Mas, antes da gente chegar nisso, a gente tem que entender quem é o brasileiro, quem é a brasileira, e como é que está a presença dela hoje dentro desse universo digital. Então, eu vou apresentar para vocês aqui alguns dados mega atuais sobre a sociedade brasileira e sobre a questão da internet. Essas informações vocês vão poder encontrar também no material de apoio de vocês, na parte de vídeo da aula 1, onde a gente tem uma palestra chamada Divulgação Científica nas Redes Sociais para melhorar o diálogo entre ciência e sociedade. Então, foi desenvolvida lá na USP, e é uma palestra de 1 hora, bem legal, e 1 hora porque tem as perguntas e respostas, mas de palestra mesmo, uns 40 minutos, que a pesquisadora apresenta alguns desses dados aqui. Como, por exemplo, hoje, isso são dados da agora de 2019. Hoje, 74% dos lares brasileiros têm acesso à internet. Sendo que desse acesso, 97% é por celular. Desses acessos, 73% são para as redes sociais, ou seja, Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp. 69% das pessoas acessam vídeo. E o tempo diário é de 9 minutos, mais ou menos, a ler. Então, aqui a gente tem dados bem interessantes, também como a distribuição geográfica disso do Brasil. Então, o que é que a gente consegue perceber aqui?
nesses pequenos dados? Que a sociedade brasileira cada vez mais está tendo vem tendo acesso à internet. Isso, legal. Então as pessoas já têm acesso à internet em boa parte dos lugares aí do Brasil. Só que internet é essa? Aí é outro ponto. Avaliar qual é a qualidade de internet que elas têm. Eu conheço a realidade do oeste da Bahia, que Fernanda também conhece, que tem regiões aí, povoados, que o máximo que a pessoa tem de comunicação é o WhatsApp. Até ligação não é tão legal o sinal para telefonar. As pessoas hoje só usam o WhatsApp. É a principal ferramenta de comunicação. Então, por quê também? Porque hoje a maior parte das operadoras no Brasil vem oferecendo planos de telefonia, tanto pré-pagos como pós-pagos, onde há acesso ilimitado para algumas redes sociais, como o Facebook e o WhatsApp principalmente. Então a gente tem aí um dado interessante. Então a gente já sabe onde é que as pessoas estão consumindo o conteúdo digital. WhatsApp, Facebook. Então isso é um dado interessante, porque se a gente vai criar um conteúdo, a gente tem que saber que a gente tem que colocar esse conteúdo no máximo de lugares possíveis. Compartilhar, e aí a gente tem que entender o papel ainda primordial do WhatsApp e do Facebook que ainda tem para a nossa sociedade, por mais que a gente tenha, muitas vezes, a falsa impressão de que ninguém mais usa Facebook. Opa, e como usam, velho? Então a gente tem que pensar que essas são plataformas que a gente não pode descartar nesse processo. E o tempo, né? Esse tempo de 9 minutos faz também a gente pensar... adianta eu fazer um podcast de 2 horas? As pessoas realmente vão escutar 2 horas de podcast? Ou é mais fácil ela escutar 10 minutos e aí ela vai se instigando, conhecendo o formato, que não é um formato distante da sua realidade, porque nada mais é do que o rádio, né? O programa de rádio adaptado à mídia digital. Então, assim a gente pode estar introduzindo conteúdos maiores. Isso é um dado importante também. E a outra coisa é que se a gente está falando que a qualidade de internet ainda não é boa para boa parte da população brasileira, não adianta eu querer fazer só vídeo com alta resolução. Aí é que entra o papel primordial do podcast. Porque o podcast ele é muito mais fácil de ser acessado, gera uma quantidade de dados a ser baixados bem menor que o vídeo, e isso facilita muito mais a difusão desse tipo de conhecimento. Então a gente está falando que o podcast aqui é uma coisa que a gente pode disseminar facilmente. Então se eu faço um podcast de 10 minutos, eu consigo botar isso dentro de um grupo de WhatsApp, porque o arquivo de áudio vai ficar na faixa de uns 4, máximo 10 megabytes. Então, ou seja, é um arquivo pequeno que qualquer pessoa pode baixar, mesmo com um pacote de dados aí, não sendo essas coisas todas. Então, a gente tem que pensar que o podcast hoje é uma ferramenta acessível e que pode ser democratizada. Então, a gente tem que começar a investigar. E eu fico muito feliz de ver o interesse de vocês nesse curso, pessoas de diferentes áreas, porque a gente gera a possibilidade de ampliar justamente a nossa comunicação com a sociedade com o uso dessa ferramenta. Desse formato, né, de mídia. Redes sociais. Dentro dessa pesquisa aí de Statista de 2019, a gente mostra que o consumo de redes sociais no Brasil ainda é, como eu falei, WhatsApp, Facebook, YouTube em terceiro lugar. Então, a gente tem que começar ainda a entender essas duas redes sociais aí como locais que a gente tem que ganhar espaço, jogar conteúdo, criar diálogos por lá também. E aí vem em sequência o Instagram, que cresceu bastante nos últimos anos, que também a gente não pode descartar, e o Twitter em último lugar. Em último lugar não, atrás do Instagram, né? E aí Snapchat, LinkedIn, o Tumblr, que são realmente plataformas que são para um público muito mais nichado, né? A grande população hoje está no WhatsApp e Facebook e YouTube, né? Deixa eu fazer um comentário, Felipe. Claro. Com relação às redes sociais. A maior parte da divulgação científica nas redes sociais, apesar do Twitter estar ali nos últimos lugares, é onde mais acontece, é no Twitter. Uhum. E esse dado aqui, João, mostra justamente isso aqui, que a gente pode enxergar um pouco mais sobre isso.
O pessoal da Unicamp, que a pesquisadora que fez essa palestra, ela mostra que eles fizeram um questionário com pesquisadores de 3 instituições, a UFAL, né, Universidade Federal de Alagoas, a USAL e a SFU, e a Unicamp. E o questionário perguntava justamente para as pessoas escolherem 5 redes sociais que mais utilizavam academicamente e também nesse sentido para se comunicar, para divulgar o que estava fazendo. E aí a gente tem realmente uma porcentagem de 8% para o Twitter. Realmente o Twitter tem muita gente lá da divulgação científica, só que ainda a gente acaba ficando muito numa bolha. Então é isso que a gente tem que tomar cuidado, né? Eu acho, com todas as redes sociais, não é só... A gente tem que estar sempre pensando, realmente, será que eu estou expandindo? Então, se eu quero falar com meus colegas divulgadores, pensando em networking, em gerar parceiros, o Twitter, pô, é legal pra cacete. Mas se eu quero usar o Twitter realmente para poder difundir para uma grande massa, olhando os dados hoje, a gente tem que olhar com certo cuidado. A gente tem que usar. A ideia é essa, a gente usar o máximo de redes sociais possíveis hoje. Essa é a principal estratégia. Você tem que ser visto, o seu conteúdo tem que ser visto nas mais diferentes redes sociais, mas sabendo que algumas vão atingir camadas específicas da sociedade, algumas redes, né? Então, dentro do público acadêmico, a gente vê que 8% está no Twitter, grande parte também usa Facebook, WhatsApp e o ResearchGate, né, que é um site, uma plataforma muito mais específica academicamente. Então você vê que ainda as pessoas estão em plataformas mais específicas. Você vê o ResearchGate, academia.edu, que são 2 sites, 2 plataformas para você compartilhar sua produção científica, ou seja, fazer comunicação científica, difusão científica e não divulgação. E aí a gente vê as outras ferramentas, o Twitter, YouTube e Facebook, como as outras plataformas que a galera realmente usa mais para fazer divulgação. E aí a gente vê nesse processo outras... lembrando que isso também é um dado de 2017 e 2018. Em 2 anos a coisa muda muito. No Brasil eu vou mostrar mais à frente com a questão dos podcasts. Então, ainda a gente vê outras ferramentas pouco exploradas. Por exemplo, aqui na lista a gente não tem tem o Instagram com 5%. O Instagram, para a gente trabalhar a estética, o visual, é muito legal. Então, pensar o Instagram hoje como uma ferramenta tem que ser pensado. Então, pensar os Reels, os Stories, o feed, tem que ser pensado hoje também para divulgação científica. Então, é isso, a gente tem que mapear e entender quem é o perfil da sociedade brasileira para definir quem é o nosso público-alvo e assim a gente conseguir adaptar a nossa estratégia. Então, como vocês já estão percebendo até esse ponto aqui da nossa aula, a gente tem que levar em conta muitos pontos em consideração para a gente simplesmente fazer divulgação científica. Então, a vontade de gravar, produzir, lançar, é demais, é importante pra cacete. Se a gente não tem essa vontade, esse entusiasmo, o conteúdo, às vezes, ele não vai ficar a mesma coisa. Mas também, ainda assim, é muito importante os pontos que a gente vai abordar no nosso curso. Planejamento, estratégia, vamos pensar a produção de um roteiro, quem é o nosso público-alvo, como eu posso adaptar meu discurso, como eu posso criar uma narrativa, como eu posso fazer uma montagem, uma edição que atrai o público, que eu possa dar um dinamismo e não fique um conteúdo chato. Então, tudo isso também é muito importante. Mas o entusiasmo sempre em primeiro lugar também. E aí a gente tem aqui uns pontos que são colocados nessa palestra, que vocês podem assistir depois, o porquê da gente usar as redes sociais para divulgação científica, né? E aí a gente fala um pouco disso que a gente já conversou ali naquela parte conceitual, né? Influenciar políticas públicas, tentar mudar a realidade, promover a confiança na ciência, aumentar o letramento científico, engajar o público sobre ciência, divulgar pesquisas, atualizar a sociedade. Então, tudo isso é muito importante. E agora vamos falar de podcast muito rapidamente. Eu vou só dar 3 conceitozinhos básicos de podcast. Esse material vocês vão poder trabalhar em Pinheiro, que é uma tese super atual, agora de 2020, o consumidor na era digital, o caso do podcast, é uma produção portuguesa,
uma dissertação que é bem interessante, que traz dados muito atuais sobre o contexto do podcast no ano de 2020. Então, vocês vão estar tendo aqui dados super quentes de como é o consumo hoje desse tipo de conteúdo na sociedade mundial. E aí a gente vai trazer isso a partir de uma outra bibliografia para o caso do Brasil. Mas primeiro, vou dar um conceito de podcast, só que na próxima aula a gente vai tratar um pouco mais a fundo essas questões de podcast. Mas podcast nada mais é do que a adaptação do programa de rádio para a era digital. Isso tudo começou no início dos anos 2000, lá para 2003. Então, a gente tem a palavra podcast por conta do iPod da Apple, aquele aparelhozinho da Apple que a gente usava para escutar música. E como isso era postado dentro da plataforma da Apple, a galera acabou pegando o pod do iPod com broadcast, que é a transmissão, né? Então, podcast virou a sigla para denominar esse tipo de conteúdo que nada mais é do que o conteúdo de áudio que é distribuído nas plataformas digitais. E hoje em dia, a gente tem um outro termo que se chama vodcast, que é a junção do ou screencast, né? Que é a questão do podcast em vídeo. Isso, eu posso fazer hoje podcast também assim. Enquanto eu estou falando, as pessoas podem ainda estar me assistindo, conversando, entrevistando uma pessoa e tal. Isso está muito em alta, assim. Nos últimos meses, agora na pandemia, alguns podcasts, principalmente um chamado Flow Podcast, atingiu acessos, assim, estratosféricos. Tanto que todos os políticos, todo mundo quer ir lá para poder fazer entrevista. Por quê? Porque eles atingiram... eles conseguiram atingir várias bolhas ao mesmo tempo. Então, eles atingiram o pessoal que gosta de política, atingiram a galera que gosta de rap, atingiram o pessoal que gosta de internet, atingiram o pessoal que gosta de games, e aí foram chamando várias pessoas de várias bolhas para conversar e fazer esse podcast, que é disponibilizado nas plataformas em áudio, mas também você consegue assistir tanto ao vivo como gravado pelo YouTube ou pela Twitch, que é uma plataforma só de lives, né? Então, esse é um formato também que vocês têm que pensar. Por isso que a gente não pode extrair o podcast diretamente da produção audiovisual, porque, de certa forma, o podcast também mescla com a linguagem audiovisual sempre, desde o processo de construção, como uma narrativa. Muito do que a gente vai falar aqui de narrativa na próxima aula vem do cinema, da produção cinematográfica, porque a base ainda é a mesma de construção de narrativa, mas aqui, quando a gente está falando de áudio, a gente tem que pensar em outras questões, já que muitas vezes a gente só vai estar fazendo conteúdo audível, né? A gente não vai estar mostrando nada. E quando a gente está falando de uma temática como, por exemplo, arqueologia, que é muito visual, que a gente precisa ver a peça, precisa ver o material, precisa ver o pesquisador atuando no seu contexto de pesquisa, a gente tem que encontrar soluções. E que soluções são essas? Vai ficar para a próxima aula. Então, o podcast, ele começou a ter uma distribuição maior a partir de 2003, 2004, e essa primeira fase inicial, ela foi caracterizada por produtores independentes de podcast. Então, ou seja, pessoas que criavam, gravavam seu podcast e lançavam na internet, ou em sites, ou em blogs e coisas do tipo, e as pessoas baixavam, botavam no seu aparelho e escutavam. Ainda o streaming não era uma realidade no início dos anos 2000, né? Como hoje. De ter Spotify, Deezer e uma infinidade de outros apps. E logo de cara, alguns grandes meios de comunicação, as rádios, já enxergaram o podcast como é por aí que a gente vai ter que publicar o nosso conteúdo. Então você já vê no início dos anos 2000, as rádios já começando a querer entrar no YouTube, utilizar o podcast. Então, a gente está vendo que o processo lá fora começa até um pouco tardiamente. Então, não há novidade. O problema é que o boom está acontecendo agora do podcast. O boom do consumo, a popularização está acontecendo agora. Por quê? Porque as pessoas também estão tendo mais acesso à internet. Justamente por isso. Então, a gente tem no Brasil, por exemplo, o Nerdcast, que é um podcast de cultura pop que fala sobre filmes, séries, quadrinhos, começou em 2006.
Então a gente tem um podcast brasileiro aí, da fase pioneira de produção de podcasts na websfera, né? Então a gente tem alguns nomes, e isso vai gerar algumas questões específicas no contexto brasileiro que eu vou falar mais adiante. Agora vamos o podcast hoje. O que é que está ocorrendo na podosfera mundial? Que podosfera é a palavra que o pessoal usa para falar esse universo dos podcasts, né? E a The Podcast Trends Report, em 2018, falou que hoje 61,2% dos seus ouvintes passaram mais tempo dedicados ao podcast do que às mídias tradicionais. Está média aí, porque foi erro de tradução, desculpa. Então, 61% das pessoas, isso público, a gente está falando do público norte-americano, Estados Unidos, já estão priorizando mais consumir podcast do que escutar rádio, por exemplo, ou ver noticiário. Em 2019, 60% se demonstraram familiarizados com o conceito do que é podcast, e agora esse número já aumentou para 70%, ou seja, 197 milhões de pessoas já sabem o que é podcast nos Estados Unidos. Dados referentes apenas aos Estados Unidos, né, mostram também que 112 milhões já tinham escutado pelo menos uma vez um programa de podcast. 90 milhões já fazem isso mensalmente. Já escutam mensalmente podcast e 62 milhões semanalmente. Quem já ouvia aumentou a sua fidelização ouvindo ainda mais. Então, quem começou a escutar podcast lá na primeira geração de produção de podcast, a partir de 2004, 2006, ou já na segunda onda, a partir de 2014, 2015, cada vez vem consumindo mais e mais o conteúdo do podcast. Vem se tornando algo essencial no seu cotidiano. E cada vez mais grandes veículos de comunicação, como The Guardian, The Washington Post, Politico, vem investindo em lançar podcasts diários, trazendo para a realidade brasileira. A gente tem o Café da Manhã da Folha de São Paulo, que é colocado todo dia, em formato diário, no Spotify. Então, isso mostra o quê? Podcast virou o novo veículo de comunicação. A mídia tradicional não já sabe que se ela ficar só com os mesmos meios, ela não vai sobreviver, ela precisa expandir, e ela está fazendo isso através das redes sociais, através dos conteúdos digitais, né? A pesquisa feita pela Edison Research e a Triton Digital aponta que 75% da população americana já está familiarizada já com o tema, agora isso em 2020. Sendo que 55 milhões ouviram pelo menos uma vez e 114 escutam mensalmente. Encerraram seu relatório com observações para o presente ano, afirmando que consumidores mensais de podcasts aumentaram em 16% ao longo desse ano, de 2020. Ou seja, na pandemia, houve um aumento de 16%. As pessoas estão começando a usar. E a palavra podcast também vem se popularizando. Tanto que eu vi algumas pessoas aqui que são da área de educação, tanto no ensino superior, no ensino básico, a palavra podcast começou a circular. A gente já começou a ouvir, professores, façam podcasts. Então, muitas universidades estão investindo agora em criar projetos de extensão em podcast, porque é algo que está sendo estimulado. Então, você vê isso, a pandemia já também dando um impulso nessa questão da criação de conteúdos digitais. E na Europa também, dados atuais vêm apontando para um crescimento, né? Já dados do Spotify, que é uma plataforma específica de música, de streaming de música, ou seja, de transmissão de música por demanda, né? Ou seja, as pessoas vão lá e escolhem o que querem escutar, e também tem um catálogo gigantesco de podcasts hoje que mostram que aumentou 200% nas horas de consumo, né? Então, é um formato que a gente tem que começar a se familiarizar urgentemente, porque o consumo está existindo, então a gente tem que aproveitar e criar agora. Porque se a gente vai criar num cenário muito mais competitivo, seu conteúdo vai ter menos chance de ser visto, né? E a gente vai falar um caso muito específico mais à frente, das nossas experiências
e o Arqueologia no Ar, que é o podcast que é feito em parceria da Contextos Arqueologia, minha instituição, minha empresa, com a rede Arqueologia e Pré-História, representada aqui pelo João, pela Josiane, que a gente lançou um podcast e logo em seguida, em poucas semanas, uma matéria saiu em Portugal já falando do podcast. Por quê? Porque buscaram arqueologia, podcast, apareceu logo o nosso. Então, isso é muito importante a gente já cortar mato, né? Como o pessoal fala, para a gente poder já estar lá mais na frente, muito mais preparado, muito mais maduro em saber lidar com esse tipo de comunicação, né? Com esse tipo de mídia. Massa. Entendemos aqui um pouco da realidade mundial. Agora vamos pensar o caso do Brasil. Aqui eu vou trazer dados de Silva e Santos, de 2019, um artigo científico que está disponível também para vocês, que se chama O que faz sucesso em podcast, né? É isso? Deixa eu para não falar errado. O que faz sucesso em podcast. Nesse artigo, eles analisam dados que saíram agora de 2020, né, em janeiro de 2020, com o ranking dos podcasts, tanto nos Estados Unidos, dos 20 podcasts mais consumidos nos Estados Unidos, com os 20 podcasts mais consumidos no Brasil. E aí eles fizeram dados para entender um pouco quais as temáticas que estão fazendo mais sucesso, o tempo, frequência de publicação. Quem é que está fazendo sucesso agora? São aqueles que começaram lá no início, cortando mato, ou a galera que está chegando agora? Então, tudo isso eles analisam. Então, quem quiser, depois leia. É um artigo científico bem rapidinho de ler e com dados bem interessantes. Eu vou trazer um pouco desses dados para a gente discutir aqui rapidamente, para encerrar a nossa parte hoje teórica aqui de divulgação científica e bater um papo com vocês mais sobre as nossas vivências e experiências. Aqui esse dado é muito importante. Eles mostram que os podcasts mais populares de 2019 foram aqueles que são... Desculpa, errei aqui. Já adiantei aqui uma coisa. Eles mostram que a maior popularidade de produção vem ocorrendo na segunda geração a partir aí de 2015... aí meados desses anos aí da era de 2010. Então, vai ser mais ou menos ali para 2014, 2015, que a gente começa a observar um maior boom de produção de podcasts no Brasil. Agora a gente está numa nova ascendente. Então, a gente está começando a ver também subir cada vez mais o número de novos podcasts. Por quê? Porque a popularização das plataformas de streaming também vem facilitando isso. Então, hoje a gente tem Spotify, Deezer, alguns planos de telefonia. Por exemplo, eu tenho a TIM. A TIM, em determinado plano, ela oferece Deezer, o acesso ou a assinatura do Deezer gratuitamente. Então eu posso consumir o podcast lá no Deezer sem ter propaganda. Mas mesmo que eu não tenha assinatura do Deezer ou do Spotify, eu consigo ter acesso e consumir esse conteúdo. Logicamente vai ter uma propagandazinha no início, às vezes no final, entre um programa e outro, mas eu estou tendo acesso gratuito àquele conteúdo. E, ao mesmo tempo, isso gera monetização para aquele produtor de conteúdo, muitas vezes para poder financiar esse projeto que é feito de forma independente. Então, a gente tem uma série de produtores hoje independentes e produtoras, quando eu falo empresas, né? Empresas com selos, com vários programas diferentes de podcast, como se fossem as gravadoras de antigamente, ou as rádios, que tem vários programas, então tem uma grade semanal com diferentes programas que ela gerencia, que ela produz, edita, lança, distribui, monetiza. Então, isso está sendo muito possível por conta que esses aplicativos de streaming, esses agregadores de podcast, se tornaram hoje uma coisa mais acessível, uma realidade muito mais próxima da gente. Então a gente vem passando hoje por uma nova crescente, mas é agora, há poucos anos atrás, que a gente vê esse grande boom no Brasil, e também não está sendo diferente nos Estados Unidos. Então a gente vê aí um panorama que o que está acontecendo lá fora é muito também do que está se espelhando aqui no Brasil. Então a gente pode já se adiantar, né? Vendo os padrões de consumo que estão ocorrendo hoje lá nos Estados Unidos, a gente consegue se preparar para entender como o público brasileiro também vai reagir dentro aí dos próximos anos. Aqui as temáticas, né? Então aqui a gente tem
os formatos que mais apareceram dentro desses rankings de 2019 dos podcasts mais escutados. Sendo que no Brasil, a maior parte dos acessos foram para os formatos de debate, sendo o podcast mais escutado o Nerdcast, que é aquele podcast que eu falei que é o pioneiro aqui no Brasil, um dos pioneiros, né? E que trata de cultura pop e é num formato de debate, onde tem uma bancada e essa bancada vai conversando, bem clima do que programa de rádio. Então a gente está fazendo basicamente uma adaptação, tanto em formato como em conteúdo, né? Aí a gente vê, em segundo lugar, o educativo, e aí é que a gente entra no nosso nicho aqui, né? Educação, ciência, é muito importante. Então, o nosso conteúdo tem um atrativo, então a gente tem que começar a publicar agora e aproveitar esse momento. O jornalístico cresceu bastante no Brasil, muito mais que nos Estados Unidos, e aí a gente tem alguns motivos, a sociedade brasileira está muito mais nesse afã de discussão política, de polarização, e com isso aumentou o número de programas jornalísticos e em podcast também. Eu acesso alguns, por sinal, assim, por exemplo, o Foro de Teresina, é um podcast muito bom. Tem o Café da Manhã, que eu comentei. Então são podcasts hoje que estão assim sendo extremamente consumidos e são podcasts de política, que vão falando o que é que está rolando semanalmente ou diariamente na política nacional. Entrevistas, aí a gente tem em segundo, sendo uma coisa muito maior nos Estados Unidos do que agora no Brasil, só que como eu falei, isso aqui é 2019, agora em 2020, o vodcast, os programas de entrevista com vídeo também estão crescendo assim de forma gigantesca, e agora os dados de 2020 já vão mostrar os programas de entrevista como um dos programas mais acessados dentro desse ano, né? Então é também um formato muito interessante. Variedades e o jornalístico narrativo, né? O storytelling, né? Aquela história que é narrada, que é muito legal para quem trata da área de patrimônio ou até outras áreas mesmo, pensar o formato de storytelling. E aqui do lado a gente tem outros formatos que também podem ser trabalhados, como monólogo, humor, crime, ciência, jornalismo, rádio, quiz, storytelling, comentários. Os formatos a gente vai explorar na próxima aula, mas só para vocês sentirem um pouco do território que a gente está pisando, né? E já ver, eu quero falar de divulgação científica. Se eu sei que o público está gostando mais de formatos de debate, formatos educativos que ensinam, ou formatos de entrevista, então eu vou pensar em fazer o meu formato que beba mais ou menos dessas características de gênero, né? E a gente vai falar de gênero na próxima aula, que são gêneros de podcast, né, que são justamente esses formatos que eu estou falando. Então, cada gênero, eles têm características específicas que o diferenciam, e a gente tem que saber como é que a gente pode usar de um gênero ou mesclar gêneros, isso também é possível. O podcast no Brasil também, a gente vê aqui uma ascendência sobre frequência, né? Os podcasts mais escutados hoje, ou assistidos, né? Porque nos Estados Unidos o podcast mais acessado hoje, está no top 1, é o Joe Rogan Experience, que é justamente o mesmo formato que a galera esse ano tá botando aí a rodo no YouTube, que é o vodcast, que é programa de entrevista, onde o entrevistador está conversando, está gravando aqui no microfone, com áudio bonzinho e tal, mas é basicamente uma conversa, um bate-papo, que é lançado em vídeo e ao mesmo tempo também é lançado em formato em áudio nas plataformas de streaming, né? Se você vê que a periodicidade é geralmente nos Estados Unidos 3 vezes por semana. São os podcasts que a galera lança 3 vezes por semana conteúdo, que são mais consumidos. No Brasil, a gente já não tem esse mesmo ritmo de produção. Por quê? Porque muitos produtores independentes não têm essa grana e esse tempo à disposição. Geralmente o podcast ele se torna uma demanda secundária dentro da sua agenda ali. Então, o semanal é o que é mais consumido, né? E sobre o tempo, a gente vê que no Brasil, os mais escutados estão na faixa de 1 hora a 90 minutos, né? Com formatos também aí menores,
tendo uma alta de consumo, formatos de 15 minutos ou menos. E eu reforço que esse é o viés que a gente tem que seguir nesse primeiro momento para a divulgação científica. Podcasts curtos, que tem uma narrativa direta, clara, sobre o que vai tratar, porque a galera está começando a consumir agora. Se você já bota um conteúdo de 1 hora, tagarelando, falando, muito dificilmente ela vai escutar até o final. Então, tente botar conteúdos menores, que são mais rápidos de serem consumidos, e também pensando naquela coisa que a gente discutiu, quem é o público, qual é o consumo digital hoje no Brasil, como é que está o acesso à internet, né? A qualidade da internet. Então, programas menores hoje estão sendo mais apreciados. Tanto que uma coisa que vale a pena comentar é que esse formato de vodcast, que eu falei que está em alta, muito disso está em alta porque a galera pega essa entrevista de 2 horas e fragmenta em vários pedaços de 5 minutos, pegando aquelas partes principais da entrevista, e é isso que está levando a galera migrar para o episódio maior. Vê uma entrevista, fala, pô, essa entrevista tá massa, eu quero escutar a entrevista completa. Aí vai lá no programa maior. Então, vamos pensar nisso também, que é importante. E uma coisa agora, só para a gente fechar e falar um pouco das nossas experiências, é que os podcasts que estão sendo mais consumidos, que tiveram mais sucesso hoje no Brasil, são aqueles que começaram antes, são aqueles da primeira geração de podcasts. Ou seja, quem pegou esse nicho de produção de conteúdo mais cedo é o que teve mais sucesso, porque aos poucos foram atingindo os bons patamares de audiência, conquistando uma fatia do mercado, né, maior, e tendo mais chance de errar. Esse é o ponto, gente. Então, se a gente está começando em um cenário que tem pouca gente produzindo, a gente tem mais chance de errar, tem menos gente assistindo. Pensei por esse lado. Pô, eu tô com vergonha daquilo que eu gravei. Tá começando, foi pouca gente que assistiu. Daqui a pouco, quando você já estiver manjando, sabendo desenvolver bem um programa, você vai estar já com um público maior, então já é mais tranquilo para você, mais natural. E aí também o seu conteúdo vai estar mais maduro. Você vai ter uma maior maturidade de produção. E então, por isso que quanto mais cedo a gente produzir, mais a gente tem tempo de aprender, de errar, de melhorar, de evoluir.